O silêncio na sala de briefing era ensurdecedor quando Alexandre entrou naquela manhã cinzenta de outono na esquadra da PSP em Lisboa. Os seus colegas, que antes o consideravam um irmão de armas e confiavam nele com a própria vida durante as patrulhas noturnas, agora desviavam o olhar e murmuravam entre si, como se a sua mera presença fosse uma ameaça invisível. Tudo tinha começado na noite anterior, quando Rui, o colega mais próximo, pegara no telemóvel esquecido de Alexandre durante uma pausa e vira a mensagem de Miguel: "Não consigo parar de pensar em ti, amor." Uma frase simples, carregada de afeto, que transformara o segredo de anos num escândalo instantâneo. Alexandre sentiu o peito apertar-se enquanto se sentava no canto da mesa, sozinho, sem que ninguém lhe oferecesse o café habitual ou o convidasse para a ronda conjunta. O sargento Pedro pigarreou e distribuiu as tarefas do dia, mas quando chegou a vez de Alexandre, limitou-se a atribuir-lhe o turno mais solitário no armazém abandonado perto do Rio Tejo, longe de qualquer apoio. "Vai sozinho, Silva?" disse ele sem olhar nos olhos, e o tom seco cortou como uma lâmina. Alexandre engoliu em seco, recordando as noites em que salvara a pele de João durante uma rusga no Barro Alto ou partilhara risos no bar depois do serviço. Agora, o mesmo João virava-lhe as costas e saía da sala sem uma palavra. Em casa, à noite, Miguel esperava-o com o jantar na mesa do pequeno apartamento em Alfama, as luzes suaves a iluminar o rosto sereno do professor de História. "Eles vão mudar, Alex." "Dá tempo", disse Miguel, apertando-lhe a mão com ternura, mas Alexandre via nos seus próprios olhos o medo de perder tudo o que construíra na força policial. O pai, lá em Porto, ligara nessa mesma tarde, a voz rouca de decepção: "Filho, na polícia. Com aquela gente dura. Não sei se aguentas." A mãe chorara baixinho ao fundo, e Alexandre sentiu-se dividido entre o orgulho de ser quem era e o peso de carregar sozinho o fardo da verdade. No dia seguinte, a tensão subiu. Durante o almoço na cantina, ninguém se sentou à sua mesa, os comentários sussurrados chegavam-lhe aos ouvidos como veneno lento: "Não é natural, como vamos confiar nele nas ruas?" Alexandre sentiu o estômago revirar-se, mas manteve a cabeça erguida, recordando o dia em que entrara na academia, cheio de ideais de justiça e proteção. Agora, a mesma instituição que o formara parecia rejeitá-lo. Ele passou a tarde a preencher relatórios sozinho, o coração a bater forte de raiva e tristeza misturadas. Miguel enviou uma mensagem curta: "Amo-te tal como és." Aquelas palavras foram o único calor no dia frio. À noite, enquanto caminhava pelas ruas estreitas de Lisboa, Alexandre questionou-se pela primeira vez se valia a pena continuar. O vento do Tejo trazia o cheiro do mar, e ele parou na ponte, olhando as luzes da cidade. O isolamento não era só profissional, era como se uma parte de si tivesse sido arrancada, deixando um vazio que nem o amor de Miguel conseguia preencher por completo. Ele pensou na família, nos amigos de infância que ainda não sabiam, na sociedade que, apesar de progressos, ainda olhava de lado para homens como ele. Mas no fundo, uma chama teimosa ardia, não se renderia sem lutar. No terceiro dia, a situação piorou. O sargento chamou ao gabinete e, com voz baixa, sugeriu que talvez fosse melhor pedir transferência para outro posto. Alexandre recusou, os punhos cerrados de determinação. "Eu sou bom no que faço, sargento." Isso não mudou. Pedro suspirou, mas não insistiu. No entanto, as patrulhas continuaram solitárias, os relatórios demorados e os olhares de lado constantes. Alexandre começou a duvidar de si mesmo, recordando conversas antigas com o pai sobre homens a sério e a pressão para casar e formar família tradicional. Miguel, paciente como sempre, preparava-lhe chá quente ao regressar e ouvia as histórias sem julgar, reforçando o laço que os unia desde o encontro casual num café do Chiado, 2 anos antes. "Tu não estás sozinho nisto", repetia ele. Mas a solidão na esquadra crescia como uma sombra, e Alexandre sentia que, a cada turno, perdia um pedaço da confiança que construíra com os colegas. Ele decidiu, naquela noite, confrontar João diretamente no vestiário vazio. "O que é que eu te fiz, homem? Salvámos-nos mutuamente tantas vezes." João hesitou, os olhos baixos. "Não é contigo, Alex. É só não sei lidar com isto." A resposta evasiva doeu mais do que qualquer insulto direto. Alexandre saiu dali com o coração pesado, mas com uma resolução nova: provaria o seu valor não com palavras, mas com ações. O turno seguinte trouxe uma pista de um caso antigo, e ele mergulhou no trabalho com afinco redobrado, ignorando o vazio à sua volta. A semana arrastou-se como um rio lento e turvo,
e o isolamento de Alexandre na esquadra da PSP tornou-se uma rotina dolorosa que corroía a sua confiança dia após dia. Os colegas continuavam a excluí-lo das reuniões informais, das piadas no corredor e até das rondas em dupla, forçando-o a patrulhar sozinho os becos estreitos de moraria onde o perigo espreitava a qualquer hora. Uma tarde, durante uma operação de rotina contra contrabando perto do Mercado da Ribeira, o sargento Pedro passou-lhe ao lado sem uma palavra de apoio, deixando-o enfrentar sozinho um grupo de suspeitos agitados. Alexandre agiu com profissionalismo impecável, algemando um deles e chamando reforços pelo rádio, mas o silêncio que se seguiu no regresso à esquadra foi ensurdecedor. Bom trabalho, murmurou apenas Rui, mas logo se afastou como se o elogio lhe queimasse a língua. Em casa, Miguel notava as olheiras e o cansaço no rosto do companheiro. Sentados no sofá antigo com vista para o rio, conversavam até altas horas sobre o futuro. Miguel, com a sua voz calma de professor, recordava como se conheceram. Alexandre pedira um café extra num dia de chuva, e os olhares prolongados tinham dado origem a conversas profundas sobre sonhos e medos. Tu ensinaste-me a ser corajoso fora do uniforme, dizia Miguel, apertando-lhe a mão. Alexandre sorria fracamente, mas o peso da rejeição na esquadra infiltrava-se em tudo. Ele ligava à mãe em Porto aos fins de semana, ouvindo as lágrimas contidas dela e o silêncio pesado do pai, que ainda lutava para aceitar que o filho escolhera outro caminho. Não é escolha, pai. É quem eu sou, repetia Alexandre, mas as palavras caíam no vazio. A família, enraizada em valores tradicionais do Norte, via o seu trabalho na polícia como uma traição dupla, não só pela orientação sexual, mas pela forma como isso afetava a imagem pública. O irmão mais novo, que idolatrava Alexandre desde criança, agora evitava as chamadas, e isso magoava mais do que tudo. Na esquadra, a tensão subiu quando um relatório interno circulou, questionando subtilmente a confiança da equipa. Alexandre leu em silêncio no seu canto, o coração acelerado. Ele sabia que era alvo, mas recusava-se a pedir transferência. Em vez disso, mergulhava no treino físico sozinho, correndo pelas margens do Tejo ao amanhecer, suando a frustração e reconstruindo a força interior. Um incidente pequeno mudou o rumo. Durante uma patrulha solitária, Alexandre salvou uma idosa de um assalto perto da Sé Catedral. O vídeo das câmaras de vigilância circulou internamente, e por breves momentos, João parou para dizer: foi rápido, Alex. Mas o elogio morreu logo, engolido pelo preconceito coletivo. Miguel sugeriu uma viagem curta a Sintra para respirar, e lá, entre palácios antigos e névoa verde, os dois caminharam de mãos dadas discretamente, falando de planos futuros, talvez mudar de cidade, talvez Alexandre estudar direito para sair da rua. Mas o dever chamava-o de volta. Na segunda semana, o sargento convocou uma reunião de equipa. Perante todos, atribuiu a Alexandre a tarefa mais perigosa: monitorizar um informador suspeito no bairro Alto sozinho. Os olhares dos colegas diziam tudo, esperavam que falhasse. Alexandre aceitou sem hesitar, mas à noite confessou a Miguel o medo que o consumia: e se eu não conseguir provar que vale o mesmo? Miguel abraçou-o com firmeza: tu já provaste. Eles é que precisam de abrir os olhos. Alexandre adormeceu com aquela frase no pensamento, mas o sono foi agitado por sonhos de traição e perda. No dia seguinte, ao preparar o equipamento, sentiu uma determinação nova crescer dentro de si. Não era só pelo emprego, era pela sua identidade, pelo amor que partilhava com Miguel e pela esperança de que, um dia, a esquadra voltasse a ser um lugar de irmãos. O isolamento começava a moldá-lo, transformando a dor em resiliência, mas o preço era alto: noites de insônia, dúvidas constantes e o vazio de não ter ninguém com quem partilhar o peso do dia. Ele escreveu num caderno escondido: ser gay não me torna menos polícia. Um dia, eles vão ver. As palavras foram seu escudo contra o frio crescente. A família ligou novamente, e o pai, com voz trêmula, admitiu pela primeira vez: não entendo, mas não quero perder-te. Foi um pequeno raio de luz no túnel escuro. Alexandre abraçou a esperança, sabendo que o pior ainda estava por vir, mas pronto para enfrentar o que quer que a esquadra lhe reservasse. O terceiro mês de isolamento transformou a vida de Alexandre numa batalha diária de resistência silenciosa dentro das paredes da esquadra da PSP. Os colegas já não escondiam o desconforto, nas trocas de turno, evitavam apertos de mão, e nas rondas coletivas, Alexandre era sempre o último a ser incluído, como se a sua presença contaminasse o grupo. Um incidente particular marcou-o profundamente. Durante uma rusga a um bar suspeito no cais do Sodré, o sargento Pedro ordenou que Alexandre ficasse na retaguarda sozinho, expondo-o a um risco desnecessário enquanto os outros atuavam em equipa.
Quando um suspeito armado escapou na sua direção, Alexandre reagiu com precisão, desarmando sem violência excessiva e chamando reforços. O suspeito foi detido, mas no relatório posterior, ninguém mencionou o seu contributo. Foi trabalho de equipa, disse João secamente, e o elogio coletivo omitiu o seu nome. Alexandre sentiu o peito apertar-se de raiva contida, mas manteve o profissionalismo. Em casa, Miguel via o companheiro definhar emocionalmente. Os jantares tornaram-se momentos de desabafo profundo. Alexandre falava do vazio de não ter amigos no trabalho, da sensação de ser o outro constante. Miguel, com paciência infinita, partilhava histórias dos seus alunos adolescentes que lutavam com a identidade, lembrando que o crescimento vinha da dor. Tu estás a tornar-te mais forte, Alex. Um dia, eles vão perceber o erro. Juntos, visitaram a família em Porto num fim de semana raro, e o encontro foi tenso mas revelador. O pai, após horas de silêncio, admitiu: viu o vídeo da rusga. Fizeste bem. Foi o primeiro reconhecimento tímido, e a mãe abraçou com lágrimas. O irmão, ainda hesitante, perguntou baixinho sobre Miguel, e Alexandre respondeu com honestidade, abrindo uma porta que antes parecia fechada. De regresso a Lisboa, o peso aliviou ligeiramente, mas a esquadra aguardava com novas provas. O sargento convocou-o para uma avaliação interna, questionando subtilmente a sua capacidade emocional, sob pressão. Alexandre defendeu-se com dados, estatísticas de detenções, relatórios impecáveis. A minha vida privada não afeta o meu dever, afirmou com voz firme. Pedro assentiu, mas o olhar traía dúvida persistente. O isolamento estendeu-se aos pequenos gestos, ninguém lhe oferecia boleia após turnos longos, e os convites para o futebol de domingo desapareceram. Alexandre começou a correr mais, treinando sozinho no Parque das Nações, transformando a solidão em disciplina. Uma noite, após um turno particularmente duro, encontrou Miguel à espera com bilhetes para um concerto de fado no bairro deles. Sentados no público, mãos entrelaçadas na penumbra, sentiram o laço fortalecer-se. Miguel sussurrou: isto é a nossa família agora. Alexandre sorriu pela primeira vez em semanas, mas o telefone tocou com uma mensagem de Rui: precisas de ajuda amanhã. Foi o primeiro contacto voluntário, e Alexandre sentiu uma faísca de esperança. No entanto, o preconceito não desaparecera, era apenas uma trégua frágil. No dia seguinte, durante uma operação conjunta com a GNR, os colegas observaram-no com atenção redobrada, esperando falhas. Alexandre coordenou com perfeição, salvando uma criança perdida num labirinto de ruas, e o vídeo interno circulou. João parou no corredor: foi bom, Alex. As palavras eram poucas, mas carregadas de significado. A família ligou novamente, e o pai disse: orgulho-me de ti, filho. Vamos aprender juntos. A jornada de Alexandre ganhava camadas, o amor de Miguel como âncora, a família como ponte lenta, e o trabalho como campo de batalha onde a identidade se testava. Ele começou a escrever cartas mentais aos colegas, imaginando conversas honestas sobre medo e aceitação. O isolamento, embora doloroso, ensinava-lhe compaixão própria e resiliência. Miguel propôs uma viagem a Cascais para recarregar, e lá, caminhando pela praia ao pôr do sol dourado, falaram de futuro, talvez um apartamento maior, talvez Alexandre continuar na PSP com cabeça erguida. A tensão na esquadra aumentava subtilmente, preparando o terreno para um momento que mudaria tudo. Alexandre sentia-o no ar, o confronto inevitável aproximava-se, e ele estava pronto, armado não com raiva, mas com a verdade do seu coração. A tensão na esquadra atingiu o pico numa tarde chuvosa de dezembro, quando um alerta de reféns num banco perto da Avenida da Liberdade obrigou toda a equipa a atuar. Alexandre, ainda marginalizado, foi designado para a posição periférica de vigilância externa, longe da ação principal. Os colegas entraram em formação, mas o plano inicial falhou quando um dos assaltantes disparou, ferindo Rui gravemente na perna. O caos instalou-se, gritos pelo rádio, sangue no chão molhado, e o sargento Pedro gritando ordens confusas. Alexandre, do exterior, viu a oportunidade num segundo, uma janela lateral desprotegida que os outros ignoravam. Sem hesitar, escalou o muro escorregadio, entrou pela traseira, com precisão treinada, neutralizou o segundo assaltante com um disparo não letal, libertando os reféns e permitindo aos colegas socorrerem Rui. O ato foi instantâneo, corajoso e decisivo. Quando a equipa saiu, carregando Rui numa maca, os olhares mudaram. João ajudou Alexandre a descer,
Pedro apertou-lhe o ombro pela primeira vez em meses, e o silêncio de antes transformou-se em murmúrios de respeito. No hospital, enquanto esperavam notícias de Rui, o sargento reuniu-os na sala de espera. Hoje, o Silva salvou-nos a todos. Devíamos ter visto isso antes. Alexandre sentiu o peito encher-se de emoção contida, mas manteve a compostura. Miguel chegou correndo, abraçando-o em público pela primeira vez, e os colegas observaram sem julgamento visível. A família foi notificada, e o pai enviou uma mensagem simples: vi nas notícias. És um herói, filho. O regresso à esquadra no dia seguinte foi diferente. Os mesmos homens que o isolaram agora ofereciam café, pediam desculpas murmuradas e incluíam-no nas reuniões. João aproximou-se primeiro. Desculpa, Alex. Fui idiota. O preconceito cegou-me. Pedro admitiu o erro coletivo numa reunião formal, reconhecendo que o medo coletivo os tornara injustos. Alexandre ouviu, o coração leve pela primeira vez: não quero vingança. Quero uma equipa unida. A conversa estendeu-se às horas, revelando medos pessoais dos colegas sobre masculinidade e tradição. Miguel celebrou em casa com um jantar especial, e os dois refletiram sobre a jornada, o isolamento forjar a força, o ato de coragem abrir portas. A família veio de Porto para uma visita, e o pai abraçou Miguel timidamente, marcando um novo capítulo. Alexandre sentiu o crescimento dentro de si, não era mais o jovem inseguro, mas um homem completo, pronto para liderar com empatia. As patrulhas voltaram a ser coletivas, as piadas regressaram, mas agora com respeito genuíno. O Rio Tejo, visto da janela da esquadra, parecia mais brilhante. No entanto, Alexandre sabia que a mudança era frágil, o preconceito não desaparecia num dia, mas o ato dele plantara a semente. Ele caminhou com Miguel pelas ruas iluminadas de Lisboa, sentindo que a vida, apesar das cicatrizes, ganhara um novo sentido de propósito e conexão. A esquadra, outrora lugar de dor, tornara-se símbolo de redenção. A recuperação de Rui no hospital acelerou a transformação na esquadra da PSP, e Alexandre testemunhou, dia após dia, como o seu ato de coragem desmantelava as barreiras invisíveis que o tinham isolado. Os colegas, um a um, aproximavam-se com pedidos sinceros de desculpas. Pedro organizou um almoço de equipa onde reconheceu publicamente o erro coletivo, afirmando que o preconceito não tem lugar na nossa farda. João, o antigo amigo distante, convidou-o para uma cerveja após o turno, confessando que o medo do desconhecido cegara e que agora via Alexandre como o polícia exemplar que sempre fora. A equipa inteira participou em sessões informais de reflexão, partilhando histórias pessoais que humanizavam o debate sobre identidade e aceitação. Alexandre, no centro de tudo, sentia uma paz profunda crescer, o crescimento emocional que o isolamento forjara agora florescia em liderança natural. Ele mentorizava os mais novos, partilhando lições de resiliência sem amargura. Em casa, Miguel notava a mudança no sorriso do companheiro, mais aberto, mais livre. Juntos, planearam um futuro mais sólido, talvez Alexandre candidatar-se a inspetor, talvez adotarem um cão para o apartamento em Alfama. A família em Porto consolidou a reconciliação com o Natal unido, onde o pai brindou a Miguel como parte da família. O irmão mais novo pediu conselhos sobre aceitação própria, e Alexandre sentiu o ciclo fechar-se. Na esquadra, as rotinas regressaram com calor, rondas em dupla, risos partilhados, confiança restaurada. Rui, já de muletas, apertou-lhe a mão com força. Devo-te a vida, Alex. E peço desculpa por ter demorado tanto a ver quem tu és. O ato heróico não apagara o passado, mas criara um presente mais forte, onde o amor de Alexandre por Miguel e o respeito dos colegas se entrelaçavam. Lisboa, com as suas ruas antigas e luzes vibrantes, parecia testemunhar a vitória silenciosa de um homem que escolhera a verdade sobre o medo. Alexandre parou uma noite na ponte 25 de Abril, olhando o Tejo refletir as estrelas, e soube que a jornada o tornara melhor, não só como polícia, mas como ser humano. A sociedade, lenta mas progressivamente, acompanhava o passo. O crescimento não era linear, mas cada desculpa, cada conversa, construía pontes duradouras. Miguel abraçou-o na varanda, sussurrando: tu fizeste história, amor. E Alexandre sorriu, sabendo que o futuro pertencia àqueles que ousavam ser autênticos. A esquadra, outrora fria, agora pulsava com uma nova energia de unidade. A vida seguia, enriquecida pelas lições de dor e redenção. 1012 palavras. É verdadeiro ou falso que um único ato de coragem pode eliminar completamente o preconceito no ambiente de trabalho?